Em setembro de 1987, ocorreu em Goiânia um acidente envolvendo radiação que afetou de forma direta e indireta centenas de pessoas, vindo assim a ser o maior acidente radiológico do Brasil e um dos maiores do mundo. Tudo começou quando dois catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia no lugar onde funcionava um hospital que havia sido abandonado há 2 anos. Com o intuito de obter lucro, um dos catadores, após retirar as peças que o interessavam, vendeu o restante da máquina ao proprietário de um ferro velho. O dono do ferro velho era Devair Paiva, que ao desmontar a máquina expôs ao ambiente certa quantidade de cloreto de césio. Encantado com o brilho azul que a substância emitia, Devair mostrou as novidades a amigos e familiares que ficaram igualmente encantados e algumas pessoas até levaram amostras do material para casa. Algumas semanas após o ocorrido, as pessoas começaram a notar sintomas como náuseas, vômitos e tonturas. A esposa de Devair, suspeitando do material, o enviou para a vigilância sanitária, onde o material foi dado como altamente radioativo. O fato ocasionou 4 mortes de imediato e pessoas que tiveram sequelas. Leide das Neves, uma das vítimas, tornou-se símbolo dessa tragédia e passou a ser considerada a maior fonte humana de radiação. Para falar do acidente do Césio 137 em Goiânia, primeiramente você precisa saber um pouco sobre esse elemento químico. O nome Césio vem do latim caesius, que significa céu. Ele foi descoberto em 1860 por Gustave e Robert, por espectrometria em uma amostra de água mineral. Ele é encontrado em minerais como lepidolita e polucita. Ele não ocorre livre na natureza, apenas sob forma combinada com outros elementos. Ele pode ser isolado por eletrólise do cianeto de césio fundido ou obtido na forma gasosa, com elevada pureza, através da decomposição térmica da azida de césio. Ele é sólido, prateado e macio, sendo o mais eletropositivo do grupo dos metais alcalinos. Ele se torna líquido próximo à temperatura ambiente. Ele pode ser aplicado em células fotoelétricas, como agente catalisador na hidrogenação de compostos orgânicos. Os isótopos são empregados em relógios atômicos e para fins medicinais, que no caso do acidente do Césio 137, ele estava sendo usado em um equipamento de radioterapia. O Césio 137 é um isótopo radioativo, resultante da fissão nuclear de urânio ou plutônio. O problema é que este isótopo se desintegra e dá origem ao bário de massa 137, daí o número 137. A partir deste acontecimento é que o composto passa a emitir radiações gama. Sua utilização era feita no formato de sais, muito parecido com o sal de cozinha, mas que no escuro emite o brilho cristalino azulado, que fascinou e contaminou em Goiânia. Entre as consequências para a saúde de uma contaminação radioativa estão doenças como câncer, hipertensão e distúrbios variados. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas, ruas interditadas. Os primeiros contaminados são atendidos no Estádio Olímpico. Do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o Rio é uma cena que mostra a gravidade da situação. Centenas de vítimas. No entanto, o governo de Goiás e as autoridades envolvidas só assumiram 4 mortes, ocorridas pouco tempo depois do acidente, incluindo o caso da menina Leide das Neves Ferreira. Leide tinha 6 anos, era filha de Ivo Ferreira e foi a vítima com maior dose de radiação. Leide foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste, devido às altas taxas de radiação. Leide brincava com a substância antes do jantar. Com isso, ao jantar, com as mãos sujas do césio, acabou ingerindo a substância, assim tornando-o muito radioativa. A emoção volta com a morte das 2 primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no Rio melhoram e voltam para casa. O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos.
As áreas atingidas pelo césio passam a ser descontaminadas. Uma delas será a Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de 6 anos que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil. Fora de uma usina nuclear, o desastre goiano foi o maior acidente radioativo do mundo, com um número não oficial de 104 mortos. As pessoas que morreram foram enterradas em caixões de chumbo extremamente robustos para que não contaminassem o solo ainda mais. Até hoje, em consequência da exposição ao césio, o número de vítimas cresce em Goiânia, com o aparecimento de câncer na população. Além das consequências na saúde, a cidade sofreu com o preconceito das pessoas que foram contaminadas, havendo dessa forma exclusão social. As pessoas que tiveram contato direto com o césio 137 tiveram suas casas demolidas e seus pertences pessoais concretados e enterrados, para que a contaminação não disseminasse. Passado quase 3 décadas, os resíduos já perderam metade da radiação. No entanto, o risco completo de radiação só deve desaparecer em pelo menos 275 anos. O local abriga cerca de 6 mil toneladas de rejeitos do césio 134. É considerado um depósito definitivo que armazena lixo nuclear de baixa e média intensidade até 2018. Os culpados do acidente em Goiânia foram a clínica que descartou a máquina de radioterapia em locais inadequados, colocando em risco a população, pois continha material radioativo, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que não prestou fiscalização à clínica. Sendo condenados os médicos responsáveis pela clínica Orlando Teixeira, Criseide Dourado e Carlos Bezerril, e o físico nuclear Flamário Goulart, que foram sentenciados por homicídio culposo, levando a 3 anos de prisão em regime semiaberto. Porém, foram perdoados através de um indulto presencial.